Gente, mas é com muito prazer, mas muito prazer mesmo, né, que nós estamos aqui na entrevista de todas as segundas-feiras que a gente faz, desta vez entrevistando um cara espetacular, que é o Luciano Lopreto, que é um executivo da Vinícola Góes. Nós vamos hoje, gente, falar de vinhos, né? E vocês vão ficar muito surpresos, mas muito surpresos de ver a qualidade que a gente tem onde a gente não espera, né? Porque sabe como é? Esse pessoal sempre pensa assim que vinho bom é vinho estrangeiro, né? Vinho chileno, vinho argentino, vinho francês, vinho italiano, e a gente pouco dá valor ao vinho brasileiro e ainda não conhece o que tem perto aqui de São Paulo, não é? Na cidade de São Roque, especificamente, onde fica a Vinícola Góes, né? Então, eu quero começar contando. Gente, a Vinícola Góes, eu até pus aqui, ela é de 1938, né? Uma família de portugueses, e eu queria que o Luciano, então, contasse também um pouco dessa história, se apresentasse, contasse um pouco da história dele, que também é uma história muito legal. Luciano, é uma honra, um prazer, inenarrável, como a gente fala hoje em dia, né? Estar aqui com você nessa entrevista para a gente bater um papão sobre vinhos, sobre o Góes, né? Sobre essa vinícola que encanta e surpreende, né? O Brasil todo e essa área da vitinicultura que vale a pena a gente conhecer um pouco mais. Luciano, seja bem-vindo, querido, com você. Professor Marins, que alegria, a honra é toda minha. Espero ser digno de estar compartilhando um espaço com alguém tão especial como o senhor, tão importante para nossas empresas, para nossa formação como profissional. Então, saiba que é uma honra total, pessoalmente e em nome da família, em nome de toda a Vinícola Góes. Estão todos muito felizes por estar aqui, podendo, através de mim, compartilhar um pouco dessa história, que realmente é muito bonita, é muito inspiradora. Eu tenho um orgulho, deste lado, um orgulho imenso de vestir essa camisa, de honrar esse trabalho desses 82 anos, que todas essas gerações da família vieram trilhando ao longo de tantas décadas, né? E a gente, né, muito feliz com honrar essa história, mas também com tudo que está acontecendo e tudo que está por acontecer, né? Obviamente que a gente está nesse momento aí de pandemia, com algumas coisas restritas, algumas limitações, eu diria, mas é algo passageiro que vai passar. A gente vem trilhando essa trajetória e com as maiores expectativas de continuar o que vínhamos trabalhando e aprender com tudo isso que está acontecendo, que está se modificando no mundo, na sociedade, no indivíduo, nas empresas, para que a gente possa ser protagonista, continuar sendo protagonista, levando aquilo que as pessoas querem e esperam da gente, né? Bem-estar, experiências, coisas boas, coisas positivas. Mais do que nunca a gente vai precisar disso, né, professor? É isso. Luciano, agora conte para mim esse mundo do vinho, né? Que é um mundo assim à parte, né? Eu tenho um livro daquele beneditino alemão famoso, né? Anselmo Grunke, sobre vinhos na história da igreja, né? Desde o Velho Testamento até hoje. É muito louca, né? A história do vinho, o vinho fazendo parte da história da humanidade, né? Tem um outro livro, que é um livro de história, de historiador, quer dizer, a história do mundo em cálices, né? Que também é em vários copos, que também é muito interessante, conta a história da humanidade através do vinho. Mas conte um pouco desse mundo do vinho para nós, e principalmente de como que chega, né, na Vinícola Góes, nessa coisa, porque eu vejo vocês, por exemplo, em 2014, ganharam um prêmio
nacional ou internacional com aquele Cabernet Franc de vocês. Nós, da nossa fundação, Luiz Almeida Marincílio, toda vez a gente faz um Vendoner. Deixa eu explicar para vocês que estão aqui acompanhando. Né? Vendoner é que as embaixadas brasileiras, as embaixadas em geral, elas não têm muito dinheiro, não. E quando chega na data nacional dos países, como não dá para fazer uma festa e todos os embaixadores dos outros países vão até a embaixada daquele país, é uma tradição na diplomacia fazer um Vendoner, que é um vinho de honra, que nada mais é do que um espumante ou um vinho branco, né, que se faz um prosit, né, que se faz um brinde à data daquele país. E é muito barato, né, porque você não faz grandes jantares, nem nada, é um Vendoner. E nós, da Fundação Luiz Almeida, fazemos Vendoner, né, em todas as atividades nossas, com vinhos do Góis, né? Um deles, o Lorena, que eu quero que você conte a história, e, ultimamente, esse espumante Saint-Tropez, que eu vou dizer uma coisa para você, o espumante rosé de vocês do Saint-Tropez é unanimidade. Olha, eu vou dizer para você, todo mundo fala, não é possível, você botou na garrafa errada. Eu falo, meu querido, como que não é possível? Né? E eu moro aqui em Salto de Pirapora, que tem um supermercado São Roque, né? E no supermercado São Roque tem os produtos Góis. Então todo mundo fala, mas professor, onde é que o senhor descobriu isso? Que coisa espetacular! Então conte um pouco dessa história toda para nós, Luciano, por favor. Não, beleza, professor. Primeiro, né, que alegria saber e que poder ter participado de alguns dos Vindoners da Fundação, e a gente tem muito orgulho disso e feliz também de saber de contar com o seu prestígio aí no consumo dos nossos produtos, né? Eu vou tentar fazer, lógico, de uma história longa, algo bem objetivo e bem rápido para contar para as pessoas, né? A Vinícola Góis, 82 anos de história, 4 gerações da família Góis, estamos na 4ª geração no comando da empresa, né? Hoje a família participando ativamente, inclusive em posições executivas, mas uma combinação harmoniosa aí desse amor, dessa paixão, desse empreendedorismo da família, um grupo de profissionais aqui que, como eu disse, tem muito orgulho de vestir essa camisa e dar o seu sangue por essa empresa, que aprenderam a ter como seu. Eu gosto de dizer que eu não tenho o Góis no sangue, mas tenho no coração, e a coisa mais rápida de se pegar é essa paixão por essa empresa e por essa família. Então, lá atrás, né, quando começa a história, então, como toda a família que se instalava aqui no interior, né, a agricultura de subsistência e o vinho como uma desses pedacinhos dessa agricultura de consumo próprio. E aí começa com os amigos, que começam a espalhar e a coisa vai crescendo, e enfim. E assim foi caminhando o desenvolvimento da família para produzir vinhos, né? Essa história marcada desde então com os vinhos tradicionais, que a gente fala que são os vinhos de mesa, os vinhos produzidos com as uvas de mesa, as uvas de origem americana, aquelas que se desenvolveram, digamos, mais facilmente aqui na nossa região e no nosso país, né? Desde aquela época, um cuidado importante com qualidade, com o que colocar dentro da garrafa, né? Sabendo que isso era o nome de uma família, um trabalho de gerações que estava ali dentro, então esse cuidado desde então, e ao mesmo tempo um olhar para o futuro, olhar para a inovação, isso sempre foi marca registrada. O resultado disso, né, dessa consistência, a marca sendo percebida como uma marca que entregava esses atributos, então a confiabilidade por parte do consumidor e do cliente, que continuou a escolher, e assim veio vindo na história. Até que chega, aí muitos marcos, né? O auge da vitivinicultura aqui em São Roque, em São Paulo, década de 60, 70,
depois a vitivinicultura passa por um declínio, né? O custo da terra mais alto, algumas gerações de outras famílias menos motivadas em função do retorno econômico da atividade e etc. Mas a família Góes ali firme e persistente. A gente teve aqui em São Roque a Festa do Vinho, que era muito famosa, era uma vitrine importante da marca Vinhos de São Roque, né? Da marca São Roque como terra produtora de vinho. Mas aí chega a década de 90, com a abertura do mercado brasileiro, o consumidor começa a ter contato com outros produtos de outras origens, né? E começa a se tornar mais exigente. A indústria vitivinícola brasileira, então, é convidada, digamos assim, a se reinventar, a trabalhar a qualidade do seu produto, a entender o que esse consumidor estaria pedindo, estaria exigindo, e a gente, não diferente disso, começa um processo de reformulação, digamos, da estratégia, né? Que passa por entender não só no produto, mas manter consistência de qualidade, de levar a tradição na elaboração do produto, mas passa por entender canais de venda, né? Então, a década de 90 também é a ascensão do varejo, das redes de varejo se consolidando no país. Então, né, uma percepção. O Cláudio Góes, nosso CEO, nosso presidente, hoje licenciado, né, emprestamos ele por este período para que ele possa estar aqui conduzindo e nos ajudando a nossa cidade, emprestando um pouco do seu conhecimento e da sua experiência para ajudar a nossa cidade como prefeito de São Roque. Então, o Cláudio teve um papel muito importante nessa fase, liderando a empresa, olhando para canais de varejo que se desenvolviam, olhando para as garrafas e para os rótulos, né, como, digamos, a vitrine do próprio produto, né, o cartão de visitas do produto. Então, essa questão de olhar mercado, mas também voltar para o interior aqui da vinícola e do processo produtivo e trabalhar em o que a gente chama de 3 pilares, né? Primeiro, a revitalização da viticultura, da produção de uvas aqui na região, que até então tinha passado por um declínio, só que dessa vez orientado para as variedades europeias, os vinhos finos, os vinhos que são, digamos, famosos e conhecidos, as uvas famosas e conhecidas no mundo todo. A questão de trazer para o nosso cliente distintas expressões vinícolas de diferentes partes, né? Então, disso surge a sociedade com a família Venturini, onde a gente juntos começa a produzir vinhos de mesma escala econômica, mas os primeiros vinhos finos do nosso portfólio vêm da sociedade com a família Venturini, expressões do terroir gaúcho, né, do terroir do Rio Grande do Sul. Vem 2015 o Miniris, que é uma expressão do terroir mineiro, um Syrah que temos no portfólio, e recentemente lançamos o Cimes, que é uma união, uma sociedade, uma parceria com uma vinícola do Chile, a Vinha Santa Irene, e estivemos no Chile ao longo desses últimos 2 anos e meio, produzindo um vinho juntos, um projeto de união de esforços pensando em internacionalização de marcas, troca de melhores práticas, que para nós é muito importante num solo como o chileno, que é um grande polo mundial de produção de vinhos, e para eles também a questão do enoturismo, que nós somos referência, então para eles é importante essa troca. Então, uma parceria empresarial, mas também com a produção de vinhos. Nós lançamos um Carmener e um Cabernet Sauvignon Gran Reserva da marca Cimes. Depois, ao longo da nossa conversa, eu conto um pouco mais sobre esse projeto, que tem uns detalhes bem interessantes. E o terceiro pilar, o enoturismo, que é fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura do vinho, que nosso país não é tradicionalmente, o vinho não é algo presente no dia a dia das pessoas. Então, o corpo a corpo, o dia a dia com as pessoas é fundamental para levar um pouco dessa coisa do que tem por trás de uma garrafa de vinho, levar experiências que possam ser marcantes, que possam ser, na medida do possível, inesquecíveis para as pessoas. Então, é o que a gente procura fazer aqui com o nosso espaço.
Então, alguns dos exemplos que o senhor mencionou aí dizem respeito a algumas dessas iniciativas, né? Então, quando começamos no final da década de 90 a esse processo de revitalização, produzindo uvas viníferas, uvas finas europeias aqui em São Roque, isso passa por um processo de testes no nosso campo experimental, no nosso laboratório a céu aberto, para entender as variedades que melhor se adaptariam às condições daqui. E daí, ao longo de vários anos, né, são aí pelo menos 7, 8 anos, para poder sacramentar como uma variedade, digamos, adaptada às condições do nosso terroir são roquense aqui. Hoje nós temos a Cabernet Sauvignon como uma realidade, a Cabernet Franc, que o senhor citou, que sem dúvida ganhou hoje prêmios, né? E mais prêmios, né? Do nosso terroir. 2014, a primeira safra do Cabernet Franc na marca Filosofia, e que a gente já na avaliação nacional lá em Bento Gonçalves consegue estar entre os 8 vinhos mais representativos daquela safra. Primeira vez que um vinho não gaúcho ocupa essa posição. Eles não classificam em primeiro, segundo, terceiro. Eles escolhem os 16 melhores, 8 brancos e 8 tintos, né? Então a gente figurando lá entre os 8 vinhos tintos mais destacados daquela safra, né? Depois disso vem também, junto com isso, perdão, o desenvolvimento, uma outra variedade, a Lorena, BRS Lorena, uma variedade híbrida desenvolvida pela Embrapa, né? Híbrida por seu cruzamento na genética de genes de uma uva de origem europeia com uma uva de origem americana, Malvasia, Bianca e Seival. Dessa combinação na genética surge a Lorena. Existe até uma curiosidade. Delícia, né? É uma delícia essa Lorena, né? Sim. É uma coisa, parece aquele Sauvignon Blanc, não parece? Meio assim. Ela tem um pouco de características que lembra, ela é muito aromática, mas ao mesmo tempo muito leve, mineral à boca. Então, um vinho, né, feito para as nossas condições, né? O vinho piscineiro, vinho praiano, vinho de se estar na estância observando o pôr do sol à beira do lago, enfim. Esse vinho branco, essa uva branca que a gente faz o Trópicos Lorena, enfim. E depois os espumantes também, que a gente começou a produzir em 2018, o Saint-Tropez, que tem o Brut Rosé, como o senhor citou, ele é produzido com a variedade Chardonnay, que é uma parceria que nós temos com nossos amigos parceiros ali do norte do estado, fronteira com Minas Gerais, São José do Rio Pardo, e a produção dessa Chardonnay num blend com a nossa Cabernet Franc daqui, então dando esse espumante rosé Saint-Tropez, tá aqui atrás, né? Quietinho, observando a nossa conversa aqui. E por aí vai, né? A gente, daqui a pouquinho, sem querer me antecipar, mas 2, 3 semanas lançaremos um Malbec 100% São Roque também, está saindo do forno. Então essa é a 4ª variedade também que se mostra adaptada e já em produção em escala. E um Sauvignon Blanc, também 100% São Roquense. Tanto o Sauvignon Blanc como o Cabernet Franc já dedicados para o que a gente chama da colheita de inverno, né? Para dupla poda. Mas acho que isso daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, professor? Agora eu tenho aqui umas fotos, viu? Que eu peguei do site, fui pegando aí de vocês, né? Pedi para o pessoal ser um pouco do marketing também, que eu quero mostrar aqui e queria que você fosse explicando, né, o que são essas coisas aí que você tem, né? Então, deixa eu voltar aqui no comecinho, ó, para você começar a explicar aqui o que é. Ó, começa aqui, eu queria que você desse uma explicação. Você está vendo aí na tela, né? Tô sim, vamos lá. Então, explica aí para nós. A hora que você falar, eu vou mudando aqui. Tá. Esse, né, é o nosso grande símbolo, né, o ícone aqui do nosso espaço, até da nossa logomarca, que é o casarão
onde tem a nossa loja, onde tem o nosso espaço de eventos, onde a gente recebe as pessoas aqui para conhecer essa vivência com o vinho, né? É também hoje a nossa sede administrativa ali no andar de cima, então é o nosso símbolo icônico aqui do espaço, né? Nesse momento, por conta da pandemia, a gente está com as atividades interrompidas, nós funcionamos parcialmente aí durante 4 horas apenas para venda de produtos, a parte de visitação, nesse momento interrompida, mas já tudo isso passa e a gente volta a interagir com os nossos queridos visitantes, que a gente sente tanta falta deles aqui no dia a dia, porque eles são o nosso combustível e nosso alimento do dia a dia, né? Essa foto nós temos um vinhedo aqui de Lorena, que é um vinhedo decorativo, mas que também produzindo, né? Vai muito bem aqui a Lorena. Então, pela primeira vez a gente fez um evento de colheita aqui no espaço do estacionamento, né? Dá para ver que a gente está perto aqui dos carros. Então, a gente tinha alguns dos nossos clientes que adquiriram essa experiência e fizeram a sua própria colheita da uva Lorena aqui conosco, e depois fomos ao lago para fazer um brinde especial. Então foi um momento bem bacana que aconteceu aqui no mês de fevereiro. Aí outra foto também. Aí, aqui no meio do espaço aqui, né? Isso foi a Exame que em 2017 publicou um artigo denominando São Paulo como uma nova fronteira de produção de vinhos finos no Brasil, em função de todo o trabalho que vinha sendo feito, né? Essa questão que eu comentei rapidamente, que acho que é um bom momento para falar, da dupla poda, né, professor? Essa que é a técnica que hoje estamos usando aqui na região sudeste, no estado de São Paulo, e que tem sido uma das responsáveis por esse protagonismo paulista na produção de vinhos finos, né? Que é, na verdade, um processo de atrasar o ciclo produtivo do vinhedo. Então, a gente, quando começa a chegar época, a gente realiza uma segunda poda no vinhedo para que ele recomece o seu ciclo de desenvolvimento, para que a maturação ocorra no final do outono e início do inverno, que é essa época que a gente está vivendo aqui. Então, nós estamos nos aproximando do momento da colheita de Cabernet Franc, de Sauvignon Blanc, tem mais umas outras iniciativas aqui. Olha no só. Vinhedo, quem está falando a colheita de inverno, né? Aqui o Guia da Folha, que São Roque figurou como o principal destino de vinho escolhido pelos paulistanos. Porque depois eu quero contar também, Luciano, onde fica essa estrada do vinho, que é uma das coisas mais bonitas que tem, eu acho que em São Paulo, né? Depois a gente vai ver isso aí. Esse daí o que é, Luciano, é um jantar chique lá de vocês? A gente faz alguns eventos de harmonização, alguns eventos lúdicos, né, especiais que a gente procura. Isso é dentro da adega, né? A gente vê ali. Isso é dentro do nosso espaço aqui de produção, então a gente montou uma mesa bonita aí, serviu um jantar especial para esse grupo de convidados, né? A gente tem também aí um olhar mais amplo, né? A gente também faz alguns eventos corporativos nesse sentido, então algumas empresas nos procuram para fazer suas atividades de campo, né? Nós temos um espaço aqui com bastante natureza para fazer essas atividades. E uma empresa que queira, Luciano, uma empresa que queira fazer um evento aí com vocês, isso é possível? Perfeitamente possível. A gente tem até pacotinhos aqui armados, que vão desde só o uso do espaço, passando por ter uma degustação ou até tendo um jantar harmonizado também, né? A gente faz harmonização aqui periodicamente, né, no nosso calendário de eventos. Então, a gente escolhe alguns temas, e aí a nossa sommelier aí na tela, a Silvia Marcella, esse, por exemplo, é um evento onde ela colocou sabores da França, né? Então, um pouquinho a cultura francesa da gastronomia e da própria vinicultura, passado para as pessoas de uma forma bem tranquila, né? O nosso papel, professor, é
tirar os mitos, né? Descomplicar o vinho. Quanto mais descomplicado for, mais acessível ele vai estar. Então, o nosso papel é trazer, obviamente, tudo que tem de complexo e de bacana e de interessante na produção de um vinho, mas também colocar para as pessoas de uma forma natural, tirar um pouco essa impressão de que o vinho é uma coisa topetuda, é uma coisa de gente mais metida, né? Então, a gente procura descomplicar o vinho. Aí aparecem algumas imagens, então, da área nova. A gente reformulou o lago aqui na parte frontal do nosso espaço. Então, é um espaço de muita ligação com a natureza. Acho que mais para frente tem uma foto que dá para ver o lago melhor. Vamos ver. Aí, aqui acho que dá para ver um pouco melhor. Então, o Lago Novo, ele é um projeto que a gente colocou muito carinho no desenvolvimento dele, né? Primeiro porque faz parte dessa reformulação constante do nosso espaço, né? Nós temos o privilégio de ter muitos visitantes frequentes aqui conosco, dada a proximidade de São Paulo e etc., né? Então, cabe a nós também trazer constante inovação nas nossas atrações. Então, a gente fez uma reformulação ali no lago. Se o senhor me dá licença, deixa eu só voltar um pouquinho para comentar alguns aspectos que para nós é muito bacana, né? Eu até não sei se o senhor conseguiu um vídeo, mas acho que o vídeo, depois aí o teu pessoal... Não, o vídeo... nós vamos passar o vídeo, sim, claro. Vamos passar o vídeo no final da nossa entrevista, né, para eles terem uma visão geral de tudo, né? Legal. O lago, então, nesse projeto, a gente listou 3 aspectos que são parte da nossa essência, né, dos nossos valores, que a gente quis transmitir também com esse projeto, além do próprio entretenimento e da beleza para as pessoas, né? Primeiro, a questão da transparência, né, que as águas transparentes do lago refletindo e transmitindo esse valor da transparência. A questão da inovação, o sistema de tratamento dessa água e da própria paisagismo que tem em volta é bastante inovador, então o aspecto da inovação tão importante. E também a questão do tributo, né, de reverenciar a natureza que nos dá tudo, desde lá do vinhedo. Então, prestar essa homenagem para a natureza era algo que nos parecia muito importante. Então, um paisagismo bem cuidado, que realizam o próprio trabalho de limpeza pelas suas peixinhos, que são peixes faxineiros também fazendo. Então, 3 aspectos bem bacanas. Esse é um outro evento que a gente faz, que chama Colheita ao Luar, durante o inverno. Então, a gente tem mais algumas imagens aí na sequência, eu acho, isso aí. Então, a gente traz o visitante para fazer a colheita nos vinhedos durante a noite, sob a luz do luar. Depois, a gente faz um jantar dentro da adega também com os visitantes. E termina a noite em volta da fogueira, tomando vinho, apreciando as sobremesas e curtindo uma música ao vivo. Também tem sido um passeio muito querido pelos nossos visitantes. E acho que depois, adiante, aparece também... Esse é o lago, né? Esse é o fundo do lago lá, com as carpas. Isso aí. Essa é uma imagem de cima aí do lago, que mostra aí, dá para ver bem a transparência. Essas pedras são submersas. Só tem uma pontinha de uma pedra aí no meio da tela que está para fora da água, então é bem bacana. Depois acho que vale a pena o pessoal curtir esse vídeo aí, que está bem legal. Mais adiante, aí outro passeio que também é bem querido pelos nossos visitantes, que é a vindima, né? A celebração da colheita que fazemos durante a safra tradicional de verão, em janeiro e fevereiro. Então, a gente recebe o visitante aqui no espaço, o trenzinho leva os visitantes até o vinhedo, onde ele próprio, com a sua cestinha, faz a colheita da uva, pratica o ritual da pisa da uva
E ao final desse passeio, a gente recebe todo mundo para um espaço à beira dos vinhedos e à beira da natureza, para fazer um grande almoço harmonizado, um almoço típico português. Esse é o espaço que a gente faz o almoço aí com o nosso pessoal, bacalhau, iguaria. Eu já tive o prazer de participar, acho que de umas 3 ou 4, não é? Que vale a pena mesmo. Eu queria dizer para você, depois eu quero comentar isso, vale a pena, quem mora perto. Uma vez, num desses aí, eu sentei com um casal do Amapá, vê se pode, né? Que veio especialmente para essa vindima, né? Aqui são algumas tomadas. Esse é o espaço onde a gente tem aí esse vinhedo mais à frente. No centro da imagem está a nossa unidade produtiva 2, que é 1 quilômetro daqui. Mais na parte de baixo, esses vinhedos são vinhedos de Cabernet Franc e de Malbec. Aqui, hoje, 100% eles estão na dupla poda. E mais na parte de cima da tela ali, aqueles outros vinhedos são o que a gente chama de campo experimental. Isso. Esses vinhedos aí, cada fileira dessa é uma variedade praticamente, onde a gente continua fazendo testes, tentando entender aquelas variedades, aqueles clones que melhor se adaptam às condições aqui do nosso terroir, e depois disso eles vão para a fazenda, para o seu cultivo em escala econômica. Acho que tem uma imagem. Aí essa é uma imagem, um pedacinho da fazenda, né? Ela vai lá para o fundo, ela segue lá para cima. Então aí essa imagem é até mais antiga. Hoje a gente tem aí mais áreas de vinhedo sendo cultivadas, né? Hoje em São Roque, professor, nós cultivamos praticamente 100% de uvas finas apenas, né? Somente uvas viníferas. Essas 5 uvas que mencionei, né? Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Lorena, Malbec, Sauvignon Blanc, essas em escala econômica, outras sendo testadas. As uvas tradicionais de mesa produzidas lá no Rio Grande do Sul, que é, digamos, o espaço hoje no país mais adequado, mais eficiente para essa produção. E assim a gente vai montando o nosso modelão aí. Vinhos começando a seguir para outras partes do mundo. A gente tem exportações hoje para Portugal, de suco, para a Alemanha, indo alguns vinhos, para a América Latina, algumas iniciativas, Paraguai, Peru, Colômbia também, Estados Unidos, algumas iniciativas. Então, como eu disse no início, né, o nosso entusiasmo muito grande com tudo que vem acontecendo e tudo que está por acontecer, né? O nosso consumo de vinho no país é de cerca de 2 litros por habitante por ano, enquanto países europeus chegam a 40 litros por habitante por ano. Então, mas está aumentando, né, Luciano? Está aumentando bastante o consumo, né? Tem aumentado progressivamente. Queríamos que aumentasse um pouco mais rápido, né? Estamos trabalhando forte para isso, né? Mas também vai um pouco da consistência disso, né? A gente fala em 2 litros por habitante por ano e a Europa 40, mas se o nosso 2 virar 4 de um ano para o outro, não tem vinho suficiente para atender todo mundo, né? Então, agora, Luciano, eu como antropólogo quero dizer uma coisa a você, eu não sei se a gente já conversou um dia sobre isso. Eu acho que um dos grandes problemas, eu já conversei isso lá com o pessoal da Ibravin, lá no Vale dos Vinhedos, um dos grandes problemas para vinho, para o brasileiro, é que há uma ideia de que o vinho deve ser tomado a temperatura ambiente. E nesse calor do Brasil, quer dizer, você toma um vinho tinto, não é? Ali aos 38 graus, sei lá, não há quem tome, né? E eu me lembro que eu mesmo fiquei surpreso há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer uns trabalhos lá com o pessoal do Vale dos Vinhedos, que eu vi que eles punham o vinho tinto num baldinho de gelo, e eu falava, mas não é isso daí, é temperatura ambiente lá da Europa, né? Agora, você não acha que... O que eu queria saber é isso. Primeiro,
Agora, quem não tem uma adega em casa, uma adeguinha daquelas, pode, onde guarda esse vinho, por exemplo, pode guardar na porta da geladeira, embaixo, para que o vinho fique mais palatável. Pode, por exemplo, você pegar um vinho tinto, porque o branco todo mundo já entende que ele deve ser mais resfriado, né? Mas agora o tinto não. Eu pergunto para você, pode, por exemplo, colocar no congelador um pouquinho antes ou num balde de gelo? O que você tem a dizer para nós disso aí? Olha, professor, na verdade, uma das coisas que a gente tem trabalhado, né, na indústria, né, e no mundo vitivinícola brasileiro, como eu disse, é essa história de descomplicar o vinho, né? O melhor vinho do mundo é aquele que o senhor e que cada um mais gosta. A melhor regra é não ter regras. Então, eu acho que uma das coisas corretas que estamos fazendo é trazer a brasilidade para os nossos produtos, né? Nós não precisamos fazer vinho copiando o que a França faz, o que a Itália faz, o que Portugal faz, o que o Chile faz, o que a Argentina faz. Nós temos determinadas características que, se bem talvez não nos permitam ter vinhos com a alta gama de um tinto francês ou português, o que quer que o valha, mas a gente tem características que nos permitem vantagens competitivas, sim, no mundo do vinho. E os espumantes são um bom exemplo disso, né? As nossas condições são extremamente favoráveis para a produção de espumantes. Não é à toa que os espumantes brasileiros hoje são percebidos lá fora como grandes produtos em igualdade de condições em qualquer bom espumante de qualquer lugar, né? Há pesquisas no Reino Unido, por exemplo, que falam que o espumante brasileiro é até pedido nas casas especializadas por conta dessa característica. Então, olha, só para você saber, eu estava uma vez na Chandon, ali em Garibaldi, e tinha um grupo enorme, eu estava dando uma consultoria pequena, e tinha um grupo grande de enólogos da Chandon da França. E eles contaram que eles levam daqui para eles lá, né? Eles levam espumante daqui do Brasil para eles lá. E nós fomos depois, só para contar isso para você, nós fomos num jantar na casa de um milionário ali na região, que esse milionário ofereceu para nós. E ele serviu champanhe francês para nós, né? Champanhe mesmo. E os enólogos franceses ficaram loucos da vida, falaram, mas il est fou, né? Il est fou em francês é o homem é idiota, né? Porque onde já se viu, quer dizer, a gente vem aqui para levar o espumante daqui para lá e ele para, sei lá, para mostrar a riqueza, quanto ele pagou essas coisas, né? E muito pior, e o pior é que você sabe que francês é meio butinudo, né? Teve um deles falou, não, eu quero, tem algum espumante aqui local, eu prefiro, daí todo mundo, o homem ficou meio sem graça e não sei o quê, mas é uma verdade isso, né, Luciano? Pois é, e esse fenômeno tem acontecido, né? Eu nunca me esqueço de uma passagem, né? Nas outras experiências profissionais, tive o privilégio de trabalhar em outras organizações que eu tenho muito orgulho, né? Uma delas a Natura, e pela Natura eu morei 4 anos na Argentina. Nunca me esqueço, o primeiro evento na Argentina, né? Um encontro, um almoço, um churrasco com amigos argentinos, eu fui na casa de um argentino, no final de novembro, um baita de um calorão, churrasco com vinho. E aí eu falei, agora eu quero ver, né? E aí, sem nenhuma cerimônia, todas as taças, vinha o garçom, servia com uma pedrinha de gelo, como se fosse um uísque, né? Eu falei, ué, mas eu sempre aprendi que é errado tomar vinho com gelo. Falou, bom, errado é você tomar o vinho a temperatura ambiente nesse calorão que está fazendo. Então... A Austrália, não é? A Austrália, Luciano, aumentou muito o consumo per capita de vinho, climatizando o vinho de acordo com o clima da Austrália, né? Quer dizer, isso, aquele do Barossa Valley lá que eu vi, tudo tirava da geladeira mesmo, às vezes, porque ele dizia o seguinte, eu tiro da geladeira
põe na mesa, até o sujeito tomar, põe no caso, chegou na temperatura, lá, sei lá, 16 graus, sei lá quanto, né? 14, 16 graus, que seria palatável, né? Mas eles me contaram que eles conseguiram aumentar muito o consumo per capita de vinho na Austrália, que é, né, um país cervejeiro, né? O maior consumo per capita de cerveja do mundo era a Austrália, não sei hoje como é que é, mas conseguiu por causa disso, né? Não, é bem isso. E aí, respondendo a sua pergunta, né, professor, acho que, né, o vinho, ele tem a sua sensibilidade também, mas não estamos falando de nenhum bebezinho que caiu, né, quebra todos os seus ossinhos frágeis, né? Ele precisa, certamente, de alguns cuidados que passam por evitar choques extremos, né, muito calor ou até mesmo muito frio, nem sempre é bom. Então, mantendo um lugar fresco dentro de casa, às vezes, né, tem aquele quartinho embaixo da escada, aquele lugarzinho que é sombra o dia inteiro, que não é tão arejado, assim. O lugar é um lugar bom, uma pequena umidade e tal. Esse lugar já é suficiente, obviamente, né, aqui em São Roque é coisa mais fresquinha, né? Quando a gente fala na escaldante Sorocaba e região, ou Cuiabá, outros lugares, né, do país, né? Mas Cuiabá, né? Você frita ovo no asfalto, né? Então, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Talvez uma porta de geladeira seja mais adequado, né? Mas deixando ele nesse lugar fresco, e aí, se for um dia mais quente, no momento imediatamente anterior a servi-lo, colocar para gelar, ou então colocar num baldinho de gelo para dar essa refrescada, ele vai estar mais agradável. Mas isso significa que ele não possa ser apreciado, ainda que não se tenha todo esse cuidado, né? Acho que vai depender muito também da ocasião e do contexto, né? A gente gosta de dizer que o vinho está sempre ligado a coisas, com muita humildade, ele está sempre ligado a coisas bacanas, né? Então, você vai fazer uma reunião de família, aquela mesona linda, o vinho é um coadjuvante perfeito. Você vai fazer um jantar romântico, o vinhozinho na taça é um coadjuvante muito bom. Você vai celebrar alguma conquista, algum evento especial, algum momento especial, estourar um espumante é muito bacana. Então, muitas vezes o vinho ele tem a sua importância, mas ele é um coadjuvante que serve para brilhantar coisas muito mais importantes na vida das pessoas e nos momentos das pessoas, né? Então, tomar esses cuidados são bem-vindos, mas, acima de tudo, sem muito estresse em relação a isso, né? E só para concluir, professor, nesse caminho, nesse sentido, a gente tem colocado muita ênfase também na questão dos vinhos que são mais adequados ao nosso dia a dia, por ser um país tropical, né? Então, por características tropicais, o espumante, o vinho branco, o vinho rosé, eles encaixam como uma luva às nossas condições. Então, o vinhozinho rosé na beira da praia, numa tacinha de acrílico para evitar qualquer problema, né? Que sempre o vinho tem que ser tomado em taça de vidro, por causa disso, por causa daquilo. É bem verdade, mas se nós estamos fazendo uma degustação técnica para entender cada um dos meandros daquele vinho, ok. Mas na hora de curtir, de aproveitar o momento, nenhum problema em usar uma taça de acrílico na praia, na beira da piscina, um vinho branco, né? Sem dúvida. Feijoada, olha só, uma alcachofrada, uma feijoada, que os sommeliers tantos dizem que é bem difícil de se harmonizar qualquer coisa com feijoada. Abrir um espumante brute que harmoniza com qualquer coisa também vai bem com a feijoada, ajuda no processo digestivo da feijoada. Então, brasilidade aos produtos e descomplicá-los. Mas, Luciano, olha, você sabe que eu tomo vinho todo dia, né? Aliás, a minha família toda, né? Todos os meus avós muito longevos, né? Tanto do lado português como um pouco do lado meio espanhol, muito tomando vinho todo dia, né? E eu acho que hoje em dia
você tem muito preconceito ainda com o vinho brasileiro, e tem muito vinho brasileiro bom. O Góis, por exemplo, tem, né? E a gente toma direto, né? Vejam, premiados, né? Premiados nacionalmente e internacionalmente, e às vezes a gente fica procurando, né? Como eu digo, andando na égua e perguntando por ela, né? Está tão próximo de nós, né? E eu queria também pedir a você que está aí me assistindo, né? Assistindo a mim e ao Luciano, conheça a Estrada do Vinho lá de São Roque. Gente, vocês não imaginam. Olha, eu vou muito lá na Graciema, lá porque por trabalho, né? Ali em Bento Gonçalves, naquele Vale dos Vinhedos. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Essa Estrada do Vinho, que vai de São Roque até Canguera, né? Onde está a Vinícola Góis, gente, não deixa nada a desejar, né, para aquele do Vale dos Vinhedos. Vale a pena. Restaurantes, no própria Vinícola Góis tem um restaurante que é uma delícia, né, Luciano? Conta do restaurante Vale do aí. Vinho aqui, tem o Vale do Vinho aqui, o restaurante principal aqui na nossa frente, tem o próprio Boteco do Batata ali em cima, com umas comidinhas de boteco para harmonizar com o vinhozinho também, enfim. Tem algumas atrações no parque e no roteiro, né, professor? Gastronomia italiana. Gente, mas portuguesa. Vocês que são de São Paulo ou da região aqui, né, da região do interior de São Paulo, vale a pena pegar o carro e passear por esse roteiro do vinho ali de São Roque. É uma coisa... Todo mundo que eu falo e que vai diz assim, mas professor, por que eles não divulgam? Ou pior é que divulga, né? Mas é muito difícil, né? Tem uns preconceitos, tem umas coisas que às vezes impedem. Todo mundo fala assim, se eu soubesse, tinha ido onde... E é tão fácil, mesmo lá, gente, na Vinícola Góis, esse é um parque, uma das coisas mais bonitas que tem, né? Ir lá com a criança, com a família, passear, passando essa pandemia, é um passeio de nível realmente internacional, né? Quando a gente vai, por exemplo, no Barossa Valley, na Austrália, quando você vai lá no Chile, ou mesmo nos Estados Unidos, no Napa Valley, é um passeio de nível internacional que vale a pena. Agora, Luciano, para a gente terminar, eu queria que você comentasse o seguinte: qual, na sua opinião, vai ser o futuro do consumo de vinho no Brasil? Ótima pergunta, professor. E eu aproveito e engato com um pouco do seu comentário, né? Agradeço por essas palavras. A gente tem trabalhado duro aqui com todos esses desafios, né, os desafios do próprio convencimento do consumidor, que aos pouquinhos está se permitindo quebrar essas barreiras e esses preconceitos e provar. A gente tem os desafios tributários também, essa bola de ferro que a gente acaba carregando na canela, que enquanto outros países o vinho é tratado como alimento por conta dos seus benefícios, existem benefícios, né? Não é folclore. Isso é estudado por mais de 2.000 artigos das mais diferentes academias e entidades especializadas no assunto. O vinho traz benefícios comprovados para a saúde numa série de dimensões, né? Para a circulação, para a parte cardiovascular, para a mente, para a questão de resistência ao corpo, envelhecimento, enfim. Então, aos pouquinhos, junto com o desenvolvimento da cultura do vinho, as pessoas vão estando mais abertas a isso. Na minha visão, o caminho, né, e é para isso que temos trabalhado, é um pouco... a gente já está um pouco, eu não diria conformado, mas esse trabalho é um trabalho de formiguinha, que a cada coraçãozinho que a gente vai tocando, isso vai criando essa contaminação positiva,
cuidando de cada detalhe para criar uma experiência o mais inesquecível possível para as pessoas, para que ela possa replicar toda essa verdade que tem por trás, que muitas vezes as pessoas não sabem, e uma vez que descruzando o braço, baixando as armas, aí o resto fica sempre tudo mais fácil, né? Isso passa não só pelo consumidor, mas passa pelo varejo de maneira geral, né? O próprio autosserviço, apostar um pouco mais, ele tem apostado nisso, né? Esse momento de pandemia está mostrando um pouco isso. Conforme o dólar subiu, o vinho importado foi ficando caro e foi ficando mais inacessível. Então, o consumidor está escolhendo o vinho nacional tranquilamente. Então, o varejo está caindo a ficha dele, os próprios restaurantes com suas cartas de vinho, os empórios, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha no sentido de estar levando isso para as pessoas e numa boa... Nós não estamos querendo que você escolha o vinho nacional, só quero que você olhe para ele sem preconceitos, né? Quantas e quantas vezes a gente não esconde a garrafa, embrulha todas as garrafas, faz o famoso teste cego para ver a reação da pessoa, e a hora que abre, ó, desses 5 aqui, 2 nacionais e 3 importados, e invariavelmente os 2 nacionais foram os melhores avaliados ali naquela questão. Acho que é isso, acho que também passa por uma questão disso que eu falei, de descomplicar para que o vinho esteja no dia a dia das pessoas, e o olhar para o mercado internacional, né? O Brasil tem as suas virtudes, tem espaço para os nossos vinhos. Os vinhos tintos lá fora, a gente tem grandes centros produtores, acho difícil que o vinho tinto brasileiro, talvez ele possa ser percebido como algo exótico, algo diferente, algo a mais no leque de opções. Mas no que diz respeito aos espumantes, aos vinhos brancos e aos vinhos rosés, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem uma grande oportunidade de, num espaço não tão distante, alcançar um certo protagonismo, sim, no que diz respeito a ocupar espaços do mercado até internacional desses vinhos. Obviamente que tem muito trabalho à frente. Fazer a lição de casa aqui no nosso quintalzinho, com o nosso público brasileiro, é a nossa prioridade, né? É mostrar para as pessoas o que está por trás daquela garrafa, o que tem em cada uva, o que tem por que um vinho é mais caro que o outro, por que o vinho que vinho que pode ser guardado por mais tempo, que vinho que tem que ser consumido logo, enfim. Essa mistura de pedagogia, didática, antropologia, que é a sua praia, com humildade e também mangas arregaçadas para trabalhar forte, eu acho que vai fazer com que o futuro seja muito promissor para todos nós. Então, Luciano, eu queria dizer o seguinte, gente, para vocês que estão ouvindo, primeiro que vinho bebido moderadamente é saúde. Isso é uma coisa importante. E segundo, eu queria pedir para vocês, né? Como eu viajo, né, o mundo inteiro, é impressionante você ver isso que o Luciano acabou de falar. O prestígio do espumante brasileiro, do vinho branco brasileiro, do vinho leve brasileiro, do rosado brasileiro, né, do rosé. E eu queria pedir a você, né, que conhecesse mais, né, o vinho, lembrando isso, né, que moderadamente vinho é saúde, e isso é, como disse o Luciano, é comprovado e provado, né, por todas as maiores universidades, os maiores centros, né, do mundo, né? Benefício para tudo, para o coração, para tudo. Bom, e eu queria também pedir a você que conhecesse mais uma vez, né, esse caminho do vinho, né? Vocês chamam como aí, Luciano? Roteiro do vinho. Roteiro do vinho de São Roque, gente. É uma experiência enogastronômica de primeiro mundo, hein? Prestem bem atenção nisso que eu estou falando. E vale a pena vocês conhecerem. Eu vou deixar vocês com algumas outras imagens aqui também,
e quero agradecer muito, Luciano, quero que dê um abraço na família Góes. Olha, o Cláudio Góes, né? O senhor é prefeito hoje de São Roque. Você veja que a pessoa não é só meio louca, é inteiro, né? Quer dizer, a pessoa vai, né, além de gostar de vinho, né, construir junto com os pais, com os avós, aquela vinícola, foi dar a sua contribuição de empresário, né, para a sua cidade. Né? E queria pedir, dar um abraço em todo mundo, um abraço no Fábio, um abraço, né? E o trabalho que fazem, né? E essa coisa, por exemplo, da humildade, do pé no chão, do pé no terreno, como se diz em Portugal, né? Essas associações que eles estão fazendo, né? Com o Chile, lá com a família Venturini, lá no Sul, quer dizer, todo mundo aprendendo, né? A Embrapa ajudando bastante, né, Luciano, aí, né, esse vinho Lorena, por exemplo, né, chama BRS Lorena, porque o BRS é Embrapa, né? Vale a pena conhecer, gente, é uma surpresa, assim, incomum mesmo, uma surpresa incrível. Então, eu queria, mais uma vez, Luciano, agradecer, dar os parabéns a você, a sua equipe toda, a família Góes, a São Roque, né? A essa maravilha toda que vocês construíram e mantêm com uma galhardia e competência incríveis. Então, eu deixo você, Luciano, com as últimas palavras aí, com a minha gratidão. Professor, obrigado pelas palavras, né? O senhor que é praticamente aqui um embaixador, praticamente não, nós o consideramos um embaixador da Vinícola Góes, da nossa São Roque, né? O senhor que vem com sua família, com sua esposa aqui de vez em quando e nos honra com algumas visitas ao longo do tempo. Então, para nós é um orgulho muito grande, né? Alguém com a sua vivência, com a sua experiência, com o seu conhecimento, nos dedicar a palavras tão carinhosas. O trabalho tem sido árduo, sempre com muita humildade, né? Essa família nos presenteia com exemplos diariamente de humildade, de trabalho, de paixão, de amor pelo que faz, e isso é contagiante, né? O Cláudio agora com essa licença, temos sentido a falta dele por aqui, mas ele se licenciou para poder cuidar da nossa São Roque de maneira focada, então a gente está aqui tentando suprir aí esta ausência dele da melhor forma possível. Enfim, cada um deles, né? Os quatro sócios que são a terceira geração, né? Seu Hélio, o pai do Cláudio, o Tito, Rui, Henrique, os filhos da quarta geração que estão no negócio, outros que não estão, mas que participam conosco aqui também do dia a dia, enfim, trazendo para a gente esses exemplos e essa inspiração, essa equipe toda aqui de colaboradores que tem muito orgulho do que faz e que certamente vão ficar muito felizes com as pessoas acompanhando o nosso trabalho, com as suas palavras e com cada um de vocês que nos assistem aí hoje e que serão recebidos aqui por todos nós na Vinícola Góes e no Roteiro do Vinho em São Roque de braços abertos. Esperamos vocês. E, professor, estou com saudade já essa quarentena. Luciano, eu não preciso muito agradecer você, porque atrás de você tem uma galinha minha aí, né, com muito obrigado atrás, aquele quadrinho que vocês estão vendo ali atrás, né, é um quadrinho meu aí, né, que é uma figura assim de um caipira, né, lá, muito obrigado. Então eu faço, né, com o quadrinho aí, meu muito obrigado a você, a família Góes, a todo mundo. Olha, um abraço covidal para você, porque agora com o Covid, né, um abraço à distância covidal e parabéns a você, a Carol, a todo mundo que trabalha com você aí, esse time espetacular, né, que você que está ouvindo não pode perder. Um abraço, gente. Obrigado, Luciano. Um abraço, professor. Um abração, querido. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Eu que agradeço. Um abraço aí.